Graça e paz, seja bem-vindo ao Semente de Vida. Amados, nós ontem começámos um estudo que eu faço todos os dias a partir da meia-noite aqui em Portugal, num novo iniciar do dia. Eu creio que Deus tem uma palavra para si, para a sua vida, para o seu ministério e para a sua família. O estudo é cura divina, é um direito nosso. Cura divina é um direito seu. Se você atravessa dificuldades a nível da área da saúde, esta live é feito para si. Mas também é feito para aqueles que amam a palavra de Deus, que amam o Senhor Jesus Cristo, que creem no poder do Espírito Santo, que sabem que Deus deseja que os seus filhos vivam e desfrutam do melhor. Então eu tenho a certeza que todas as noites nós recebemos vários amigos, tanto na For You como na rolagem, que querem aprender mais da palavra de Deus. E na verdade a live do Semente de Vida é direcionada a quem quer aprender a palavra de Deus, a quem quer conhecer mais a Deus, mais a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário e ao mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus, como espírito de poder, espírito de autoridade. O Espírito Santo é nosso conselheiro, é nosso amigo, ele está connosco, vive em nós, habita em nós, para nos direcionar em todas as áreas da nossa vida. Então eu inicio a segunda lição do Cura Divina, é um direito teu. Eu vou aproveitar para lhe dizer, para lhe pedir para que você possa dizer e declarar em fé estas palavras: saúde e cura divina é um direito meu. E esse direito não tem a ver com nada daquilo que você possa fazer. Esse direito, essa herança, e nós vamos falar sobre herança porque vai ser muito importante você entender que nós temos uma herança em Cristo Jesus. Deus nos deu uma herança quando nós abraçamos a Jesus Cristo. Quando nós abraçamos a Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Esta novidade já é uma novidade muito boa. Mas nós não apenas somos feitos filhos de Deus. Nós somos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que é que significa nós sermos co-herdeiros com Cristo? Significa que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é para que você possa desfrutar. Amém? Então seja bem-vindo à live da Palavra de Deus, seja bem-vindo ao ensino da Palavra de Deus. E se o seu coração quer aprender mais da Palavra de Deus, você está na live certa. Ontem nós falámos aqui alguns textos bíblicos e é importante, eu não me canso de dizer, tenha a Bíblia em suas mãos, tenha um caderno de apontamentos onde você pode resistar aquilo que mais impacta, embora eu, todos os dias, posto as lições deste ensino também no TikTok e no YouTube para que você possa não perder o ensinamento, que possa partilhar também com aqueles que estão em necessidade de atravessar por dificuldades na área da sua saúde. Então, fique firme, ouça, escute a palavra de Deus, observe, olhe e observe a palavra de Deus, porque Deus tem muito para falar consigo através da sua santa palavra. Ontem nós lemos o Salmo 113 e eu expliquei o Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Devemos de bendizer ao Senhor. A nossa alma, a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções devem estar em sintonia com o nosso espírito para nós bendizermos ao Senhor. Não maldizer, mas bendizer. A sua vida deve ser um testemunho de bendizer ao Senhor. Quando você abre a sua boca e fala a palavra de Deus, deve ser uma maneira que você tem de bendizer ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o nome santo, o nome que é sobre todos os nomes. O nome de Deus está carregado de poder. O nome de Jesus está carregado de autoridade. E o Espírito Santo é um espírito de vida, de poder e que materializa em todas as áreas da sua vida aquilo que Jesus conquistou para si na cruz do Calvário. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não é malefícios, é benefícios. Não se esqueça dos benefícios de Deus para a sua vida. Ele o tirou das trevas, Ele o salvou, Ele o limpou, Ele o curou, Ele limpou a sua alma, Deus direciona o seu espírito. Hoje você é filho, hoje você é herdeiro. Tantos benefícios que você pode louvar e agradecer ao Senhor e não se esquecer nem sequer de um benefício. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele é quem perdoa todos os seus pecados, as suas iniquidades, as suas transgressões. O Senhor Jesus é quem perdoa. Deus é quem perdoa. E o Espírito Santo consolida este perdão em sua vida. E Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e pecados. E quem cura todas as tuas enfermidades. Então você deve confessar isso com os seus lábios, com a sua boca. O Senhor Jesus perdoa todos os meus pecados e o Senhor Jesus cura todas as minhas enfermidades. O Senhor Jesus me redime da cova a minha vida. Ele me coroa de graça e misericórdia. Louva a Deus pela sua graça, pelo valor que você não merece, mas que Deus lhe atribui. Deus não vê o pior em si, Deus não vê maldade em si, Deus pensa de si o melhor. Sabe porquê? Porque você tem como referencial de vida o seu passado e o seu presente, mas Deus conhece o seu passado, o seu presente e junto consigo quer construir o seu futuro.
Você entende? Então, tenha esta certeza. O Senhor é quem te coroa de graça e de misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amados, assim como a águia se renova em todos os momentos da sua vida, nós somos chamados para nos renovar e nos fortalecer em Deus. Se nós nos fortalecermos em Deus e na sua palavra, nós não somos apenas vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Porque Jesus veio para que nos dar vida e vida em abundância. Zoe e Zoe em abundância. Lemos também ontem um salmo que impacta a minha vida e deve de impactar a sua vida, que está o Salmo 107, 20. Deus enviou a sua palavra e os curou e os livrou de tudo o que lhes era mortal. Deus enviou a sua palavra. A sua palavra cura, a sua palavra tem autoridade, a sua palavra tem poder e nos diz aqui a palavra de Deus que Deus nos livrou e nos livra e sempre nos livrará daquilo que é mortal, daquilo que possa gerar morte. Deus sempre nos livra e nos protege. Nele nós estamos seguros. O Salmo 91 diz exatamente isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor que pode todas as coisas, do Omnipotente, descansará. Você tem descansado a sua vida no Senhor? Você tem buscado a sua vida e a palavra do Senhor? Você tem buscado a direção de Deus para todas as áreas da sua vida? Então fique firme, fique confiante de que Deus é Pai e como um pai quer o melhor para os seus filhos. Tivemos também ontem a ler um versículo muito importante e eu quero transitar da lição de ontem para a lição de hoje, que está em Isaías 53, 4 e 5. Certamente Jesus estava, repare, aqui Isaías, 700 anos antes de Jesus vir a este mundo, Jesus, o Filho de Deus, o Deus feito carne, vir a este mundo, o profeta Isaías estava a profetizar e a contemplar o que iria acontecer no futuro na pessoa de Jesus. Deus que deixaria a sua glória e se tornaria humano como você e como eu. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele, Jesus, foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras e pelas suas feridas nós somos curados. Com a absoluta certeza e plenitude divina, Jesus carregou em si todas as nossas doenças, todas as nossas dores e todas as nossas fragilidades. E nós podemos entender que a palavra de Deus nos declara que o castigo que nos trouxe a paz interior, emocional e espiritual repousou sobre Jesus. E através das marcas do seu sofrimento, através do seu sofrimento, as suas feridas, das suas feridas, flui a cura completa para o seu espírito, para a sua alma e para o seu corpo. Isto foi o que nós falámos ontem e eu quero avançar hoje. Amados, sabemos que a enfermidade é uma maldição. Porquê que nós dizemos que a enfermidade é uma maldição? Porque quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e pecaram no jardim do Éden, eles atraíram para toda a raça humana a maldição. E então, porque eles foram amaldiçoados, significa que todos os homens e mulheres que nascessem estariam debaixo de uma maldição pela desobediência de Adão e Eva. Amém? E nós entendemos que a morte, Adão e Eva, que foram criados eternos, para nunca experimentar a morte, ao serem amaldiçoados, Adão e Eva iriam experimentar a morte. Então nós observamos que nesse momento de maldição, a enfermidade entrou no mundo. A enfermidade não foi ideia de Deus no seu plano original. O plano original de Deus era para que Adão e Eva desfrutassem da sua presença, vivessem em obediência. Isso nos chama a atenção para os dias de hoje. Nós devemos de entender que Deus nos chama para sermos obedientes à sua palavra e não colocarmos em causa a sua palavra. E talvez você possa me dizer, mas evangelista, onde é que Adão e Eva pecou? Não tenho muito conhecimento da palavra de Deus. Explique onde é que Adão e Eva pecou. Deus disse que Adão e Eva podiam comer de todos os frutos do jardim do Éden, excepto de um fruto eles não poderiam comer. O conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. E então nós observamos que Satanás, o nosso adversário, o nosso acusador, o diabo, ele mais sagaz do que Adão e Eva, ele se aproximou de Eva e disse, é assim que Deus diz que não podes comer de nenhuma das árvores? E Eva disse, olha, nós podemos comer de todas as árvores, mas esta árvore do conhecimento do bem e do mal, presta atenção, do conhecimento do bem e do mal, nós não poderemos comer, porque o Senhor nos disse que no dia que dela comermos, nós iremos ter morte. E então Satanás vira-se para Eva e diz, será assim que Deus diz? Ou seja, Satanás tem sempre a sua estratégia de dúvida. Porquê é que é importante você conhecer a palavra de Deus? Porquê é que é tão importante você ter conhecimento da palavra de Deus? Porque o inimigo da sua vida, aquele que vem para matar, roubar e destruir, vai agir consigo da mesma forma que agiu com Adão e Eva, trazendo dúvida à sua mente se realmente aquilo que Deus diz é aquilo que Deus vai cumprir. Deus é santo.
Deus é verdade. Deus é vida. Em Deus não existe mentira. E então, quando Satanás lança essa dúvida à mente de Eva, Eva acaba por ceder. E quando ela desobedece a Deus, Adão e Eva foram amaldiçoados. Entenda que não é um bom caminho da nossa parte quando nós desobedecemos a Deus. Deus tem para nós a obediência, mas não uma obediência por imposição. O inimigo impõe adoração a ele. Satanás impõe adoração a ele. Deus te deu o livre-arbítrio para que você possa escolher aquilo que pretende fazer. Você pode escolher vida ou morte. Você pode escolher bênção ou maldição. Você pode escolher servir a Deus ou não servir. Você pode escolher conhecer a palavra de Deus ou não conhecer a palavra de Deus. Você pode escolher, porque Deus deseja que você faça escolhas conscientes através da sua vontade. Porque Deus jamais vai agir consigo fazendo aquilo que você não quer fazer. Você entende? Deus é tão santo, Deus é tão puro, Ele não seria santo se manipulasse a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de caminhar. Deus não seria santo se manipulasse a sua vida. Mas Ele pede, na sua palavra, para nós confiarmos nele e entendermos que os conselhos de Deus para a nossa vida sempre, presta atenção, os conselhos de Deus para a nossa vida sempre foram conselhos de vida, de paz, de abundância, de prosperidade e de saúde. Sempre. Você sempre que olhar para a palavra de Deus, Deus não se contradiz na sua palavra. De Gênesis a Apocalipse, e deixe-me dizer, é importante que você entenda que a palavra de Deus deve ser compreendida de Gênesis a Apocalipse. Nos 66 livros da Bíblia, a Bíblia jamais se contradiz e a Bíblia se explica a ela própria. E entenda que a Bíblia é tão importante que no início nós vemos Adão e Eva a pecar, a afastar-se da glória de Deus. No início da nova aliança nós vemos Jesus a ser maldito, a pagar o preço para que o homem que caiu no jardim do Éden pudesse se levantar na cruz do Calvário. Eu vou repetir. O homem que caiu no Éden, Jesus vai fazer com que ele se possa levantar em poder e autoridade através da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós observamos também no livro do Apocalipse que tudo já está escrito. Que Jesus, como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que tem autoridade sobre todas as coisas, e nada acontece sem a permissão de Deus, quando você observa Apocalipse, vê que em breve irá acontecer todas as coisas que estão escritas no livro do Apocalipse. Sabemos que o livro do Apocalipse é um livro que nós necessitamos de mergulhar na palavra de Deus, de ter uma mente em Deus, de termos um raciocínio bíblico para entendermos o livro de Apocalipse. Mas tudo está escrito. De Gênesis a Apocalipse está decretado que o homem que foi derrotado no Jardim do Éden se levantou com poder e glória através da redenção que há em Cristo Jesus e reinará para toda a eternidade, estará para toda a eternidade com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo e que sofreu na cruz do Calvário para que você possa ter vida e vida e abundância. Amados, a enfermidade é consequência da queda. A enfermidade não é algo que Deus cria para a raça humana. Na verdade, Deus queria o melhor para Adão e Eva e para os seus filhos. Deus disse a Adão e Eva, crescei e multiplicai-vos. E a multiplicação vinha como fruto de bênção, de vida, de prosperidade, de domínio sobre todas as coisas que Deus tinha criado. Sabe porquê que Satanás é tão furioso com a sua vida? Porque Deus chamou para você ter domínio e autoridade delegada por Deus, conquistada em Cristo e que você possa desfrutar em plena comunhão com o Espírito Santo de Deus. Satanás tem inveja de si, Satanás quer aquilo que Deus fez para si. Sabemos que Satanás era um anjo ungido que assistia diante do trono e a determinada altura ele começou com este sentimento. Não, eu vou subir acima das estrelas. Eu vou ser igual ao Altíssimo. Ele sabia que não podia ser superior a Deus. Ele queria ser igual. E porque em seu coração se corrompeu, em seu coração desejou a glória que é unicamente de Deus. E Deus não reparte a sua glória com ninguém. Entenda, Deus não reparte a sua glória com ninguém. Quando um pregador quer ter glória sobre a sua vida, Deus não reparte a sua glória. Quando um levita, um adorador, quer ter a glória que é de Deus e que pertence a Deus, entenda, é um início de um caminhar que vai ser muito penoso, porque só Deus é digno de honra, de glória, de poder, de adoração, de majestade, porque Ele é o Deus eterno, o Deus que criou todas as coisas e o Deus que domina sobre todas as coisas. Alá não é Deus. Buda não é Deus. Maomé não é Deus. Confúcio não é Deus. Você entende? Mas Deus é Deus desde a eternidade, porque Ele criou todas as coisas. Deus é autossuficiente. Deus não tem início, nem meio, nem fim. E nós fomos gerados para ter início, mas jamais termos fim. Você entende? Por isso é que é importante você fazer a sua decisão. Você vai partir para a eternidade, porque esta maldição de Adão e Eva, de terem desobedecido a Deus, da maldição de terem entrado na humanidade, levou a que haja dois caminhos. Ou você permanece na condenação que Adão e Eva trouxe para a raça humana, ou você aceita a redenção e você tem a vida eterna. Ou você caminha
longe dos princípios e da palavra de Deus, que Deus fez, o plano que Deus fez e que levou Jesus à cruz, ou você aceita a redenção e você tem a vida eterna. Quem crer e for batizado será salvo da ira vindoura. Quem não crê já está condenado. O homem sem Deus está condenado ao fogo do inferno. O homem sem Deus está condenado à condenação eterna. O homem sem Deus não tem vida. O homem sem Deus não tem um caminho. O homem sem Deus é como Jesus diz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O homem sem Deus não tem caminho, não tem verdade e não tem a vida que o leva à vida eterna. Você entende? Então nós observamos que a enfermidade não foi algo que Deus criou. A enfermidade veio como consequência da morte do homem. Morte que o homem escolheu quando desobedeceu a Deus. E hoje é assim, com a vida daqueles que escolhem desobedecer a Deus. Escolhem não ter conhecimento de Deus. Escolhem não ler a palavra de Deus. Escolhem não ter aliança com Deus. Escolhem um caminho de destruição. Porque, na verdade, eles já estão condenados à ira. E em momento algum das suas vidas até ao dia de hoje, eles abriram o seu coração, se arrependeram dos seus pecados e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que adquiriu a redenção na cruz do Calvário. O homem só é completo em Cristo e com Cristo. Você entende? Porquê? Porque só Jesus Cristo pagou a penalidade que era sua, a penalidade que você devia de pagar. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, para você entender. Vamos supor que você tem uma grande dívida e que essa dívida você não consegue pagar. Você está condenado à prisão para sempre, porque você não consegue pagar aquela dívida. E é alguém que vem, paga o preço da sua dívida e o torna livre. Foi isso que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário. Ele pegou todas as suas dívidas. Amados, Jesus não pegou apenas em algumas dívidas que nós tínhamos. Jesus pegou em todas as dívidas que a raça humana tinha. Todas as dívidas que todo o ser humano tinha diante de Deus, afastado da sua glória e vivendo no domínio do pecado. E ele pagou essas dívidas por toda a humanidade na cruz do Calvário, através do seu corpo e do seu sangue. Quando nós hoje em dia tomamos a Santa Ceia, nós temos que nos lembrar que o pão significa e simboliza o corpo de Jesus e o vinho simboliza o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então tinha que haver um derramamento de sangue. E ao haver esse derramamento de sangue, Jesus morreu na cruz do Calvário. E como ele morreu na cruz do Calvário, ele gerou um testamento para que você e eu sejamos herdeiros. E porque ele era justo, ele ressuscitou dentre os mortos. Porque era impossível que a morte, o inferno, Satanás, pudesse reter aquele que é a vida. Era impossível, porque Jesus não foi à cruz do Calvário pelos seus pecados, porque ele nunca pecou. Jesus nunca foi à cruz do Calvário pelos seus erros, porque ele nunca errou. Jesus foi à cruz do Calvário pelos seus pecados e pelos meus pecados. Então, entenda que a enfermidade é uma consequência do pecado. A enfermidade é uma consequência da desobediência a Deus. O pecado, a enfermidade é consequência de uma vida consciente de afastamento da glória de Deus. Você entende? Porque é que a enfermidade tem poder sobre a raça humana? Porque a raça humana, sem Cristo, está em maldição. A raça humana, sem Cristo, tem o pecado como sinal da sua vida. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o sangue de Jesus nos purifica, nos lava, nos limpa e permanece em nós. E o nosso inimigo sabe que nós lavamos as nossas vestes, que nós entregamos a nossa vida e que temos a marca da promessa da vida eterna, que é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Deixa-me dizer também que a enfermidade entrou no mundo através do pecado e afetou o corpo humano, que foi criado para ser imortal e incorruptível. Você entende? Adão e Eva e todos os seus filhos, todas as gerações, foram criadas por Deus para ser incorruptível, para ser imortal. Satanás utiliza a doença como instrumento de opressão sobre homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. Você entende isso? Eu volto a repetir. Satanás utiliza a doença como instrumento de opressão. E agora talvez você me diga, evangelista, eu preciso que você explique melhor. Explique lá e dê-me um versículo que me mostra exatamente aquilo que você está a dizer, que Satanás utiliza a doença como instrumento de opressão. Abra a palavra de Deus comigo em Atos 10, no versículo 38. Atos 10, no versículo 38. E você vai entender aquilo que a palavra de Deus nos diz. A determinada altura, Pedro se levanta com poder e glória
E diz, inspirado pelo Espírito Santo, um versículo que deve impactar a sua vida para que você entenda que vida e vida em abundância é o que Deus deseja para a sua vida. E no versículo 37 diz o seguinte: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo de João. Presta atenção ao versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu vou repetir a parte final para que você entenda. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem. A Bíblia não diz que Jesus andou a fazer o mal. Nos diz que Jesus andou a fazer o bem. E esse bem, nos diz a palavra de Deus, que era curar todos os que estavam oprimidos por enfermidade. Por espíritos de enfermidade. Por demónios de enfermidade. Você entende? Maldição hereditária não é mais do que a transição de demónios de enfermidade de geração em geração. Por isso é que nós temos autoridade sobre as maldições hereditárias. Porque quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós cancelamos o escrito de dívida entre nós e Deus. Você entende? Nós cancelamos, quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o escrito de dívida dos nossos ancestrais. Do escrito de dívida dos nossos parentes. Então, maldição sem causa não vem. Quando você quebra o ciclo de maldição, de alianças feitas pelo seu pai, pelo seu avô, pelo seu bisavô, você quebra o escrito de dívida que existe em sua vida. E ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você se torna filho de Deus, herdeiro de Deus, de todas as promessas de Deus, para desfrutar a vida e vida em abundância que Deus tem para si. Jesus andou a fazer o bem, curando. Amados, eu quero enfatizar isto muito bem para que você entenda. Jesus andou a fazer o bem, a curar. Então, como é que você pode dizer que Deus tem interesse em usar a doença para poder, de alguma forma, ensinar algo, se a Bíblia nos diz que Jesus, que era Deus, Deus feito carne, andou por todo o mundo fazendo o bem e curando? Se Jesus curava, nós entendemos que Deus não faz exceção de pessoas, Deus deseja curar todos. Então, se Jesus curava um, a sua vontade era curar todos. O seu mandamento era a cura para todos. A sua direção, o seu destino era curar todos. Andou por toda a parte, e o Senhor Jesus e o seu Espírito estão em toda a parte. Para quê? Para fazer o bem. E curar. Curar o quem? Curar quem? Nos diz, todos os oprimidos do diabo. A palavra de Deus nos diz que Jesus não curava todos os oprimidos por Deus. Nos diz que Jesus curava todos os oprimidos do diabo. Você entende? É o diabo que traz a morte. É o diabo que traz a consequência do pecado. É o diabo que traz a enfermidade à vida de todos aqueles que não estão em aliança com Cristo. E se tiverem aliança com Cristo? Se tiverem aliança com Cristo, Satanás, o diabo, não tem autoridade para lhe trazer morte, enfermidades e não tem legalidade para lhe trazer doenças. Então nós observamos que Jesus fazia, amados, eu não me canso de dizer a mesma coisa, para que você entenda este versículo. Jesus fazia o bem em toda a parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você está a ver aquilo que a palavra de Deus diz? Porque isto não é o que você muitas vezes ouve. Jesus foi ungido com o Espírito Santo que hoje habita em si. E era o Espírito Santo na vida de Cristo que fazia a obra. Então, quem é que faz a obra através da sua vida? É o Espírito Santo. Se Jesus andou por toda a parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos de Satanás, porque Deus era com ele, a mesma função tem o Espírito Santo em sua vida. Você andar por todo lado, fazendo o bem, libertando todos os oprimidos de Satanás, porque Deus é consigo. Então, se Deus é consigo para você fazer o bem, como é que você podia fazer o bem se a enfermidade fosse o bem que Deus tem para a humanidade? Não faz sentido. E nós estamos a ler e a meditar aqui na palavra de Deus. Nós estamos a ler a palavra. Eu não estou a ler, eu não estou a falar o evangelista Vítor Garcia. O que eu estou a dizer para si é a poderosa palavra de Deus, aquela que vai gerar fé no seu coração. Nós entendemos que Jesus andou por todo o lado, libertando todos os oprimidos do diabo. E porquê é que Jesus libertava todos os oprimidos do diabo? Porque Deus era com ele. Então, se Jesus libertava todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele e ele curava todas as enfermidades, significa que Deus e Jesus libertam da enfermidade. Você entende? Entende como é simples a palavra de Deus? Se a cura e a saúde é a vontade de Deus. Se a cura e a saúde está no plano redentor de Deus, o Espírito Santo vai executar a vontade de Deus
e cumprir o plano redentor da morte de Cristo na cruz do Calvário. Você já se perguntou porque é que Jesus morreu aos 33 anos? Ele podia ter vivido para sempre. Ele era eterno. Ele podia ter vivido para sempre. Se Jesus não tomasse sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas iniquidades e as nossas transgressões, Jesus jamais morreria. Porque ele não tinha pecado. E como não tinha pecado, não tinha a consequência do pecado. Você entende? Então, quando nós não queremos do verbo, não é querer de querer, do verbo querer, ok? É querer tendo fé. Quando nós queremos que Jesus pagou pelas nossas dores, pagou pelas nossas doenças, pelos nossos pecados, iniquidades e transgressões, não há legalidade para que a doença e a enfermidade possa agir em sua vida. E quando você se une à palavra de Deus, você vai entender que Deus não quer que você viva de enfermidades, que Jesus pagou um alto preço para que você não tenha enfermidades e que o Espírito Santo deseja que você, no seu corpo e na sua alma, possa desfrutar daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, que é aniquilar a enfermidade em sua vida e lhe dar vida e vida em abundância. Eu volto a dizer, amados, saúde e cura divina é um direito nosso. Saúde e cura divina é um direito seu. Saúde e cura divina é um direito meu. Saúde e cura divina é a vontade eterna de Deus, desde Adão e Eva. Saúde e bênção divina era o plano original. Enfermidades não é o plano original de Deus para a sua e para a minha vida. Você entende? Não é simples a palavra de Deus. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus e estudamos a palavra de Deus e meditamos na palavra de Deus, nós vamos entender que era impossível, se Deus quisesse que a humanidade tivesse enfermidades e doenças, era impossível Jesus carregar os nossos pecados, porque através dos nossos pecados, a doença e a enfermidade têm legalidade para agir em nós. Então, se Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário, ele pagou por toda a maldição que dá legalidade para que a enfermidade e a doença tenham poder sobre a nossa vida. Você entende isso? Então, é um excelente momento para você repetir comigo. Deus odeia a enfermidade. Jesus cura toda a enfermidade. E o Espírito Santo me livra de toda a enfermidade. Porque nós assim estaremos a orar de acordo com a palavra de Deus. Você não pense que a sua oração tem poder quando você contrariza a palavra de Deus em suas orações. Deus ouve as suas orações, mas o Espírito Santo não age em sua vida quando você ora o contrário da palavra de Deus. Decretar é confessar as verdades bíblicas, as promessas eternas que nos são delegadas a nós como herança. Você entende? O que eu lhe estou a dizer é tão profundo. É importante que você entenda isso. Nós temos direito de desfrutar o que Jesus Cristo nos deu como herança. Herança. Você já recebeu alguma herança na sua vida? Você teve que fazer alguma coisa para receber a herança? Não fez nada. Quem deixou herança, deixou-lhe herança porque quis. Jesus deixou-lhe herança porque foi vontade de Deus. Foi a vontade do Senhor. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. Foi vontade de Deus que você fosse herdeiro de Deus. E para ser herdeiro de Deus, Deus teve que fazer promessas. E é vontade de Deus que você seja herdeiro das promessas de Deus. Quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você aceita Jesus, que lhe dá acesso a ser filho de Deus. E quando você é filho de Deus, presta atenção, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você é herdeiro como Jesus é herdeiro de todas as coisas. E é co-herdeiro porque aquilo que Jesus conquistou não foi para ele, foi para si. Foi para a igreja do Senhor Jesus. Ele é o cabeça e nós somos o corpo da herança de Deus. Você entende? Então, nós entendemos que Satanás usa a doença como um instrumento de maldição e de opressão. Livre-se daquilo que não é seu por direito. Livre-se daquilo que é uma ação e um instrumento do seu inimigo para o coagir a não ter a vida e vida em abundância que Deus prometeu e que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. A opção é sua. A opção é sua. Você receber a vontade de Deus para a sua vida, você receber o que Jesus conquistou para si na cruz do Calvário, ou você continuar a ceder à opressão do inimigo e a ser um instrumento da glória de Satanás. Porque quando você caminha em saúde e em cura, você caminha na bênção de Deus para a sua vida. Quando você caminha em enfermidade, você está a trazer glória ao nome de Satanás. Evangelista, isso é forte. É muito forte. E nós, à medida que vamos avançando, você vai entender, e eu faço questão de lhe trazer alguns versículos para que você entenda que a enfermidade só traz glória a Satanás, não a Deus.
Quando eu ouço testemunhos das pessoas a dizer esta enfermidade é a vontade de Deus, esta minha enfermidade, esta minha diabetes, este meu colesterol, este meu cancro, esta minha leucemia, quando as pessoas dizem foi Deus que me deu, Deus não lhe deu enfermidade nenhuma. Deus não tem no céu enfermidade para si. Deus não tem, na eternidade, doenças para si. Evangelista, prove. Em Apocalipse diz que quando nós entrarmos na glória, acabou todo o choro, toda a doença e toda a enfermidade. Evangelista, você está-se a contradizer. Se nos diz que no céu acabará todo o choro, toda a doença e toda a enfermidade, é porque Deus entende e autoriza que nós tenhamos. Ouça, o choro, as doenças e a enfermidade que acabará no céu é aquelas que você aqui na terra não recebeu como herança do Senhor Jesus para a sua vida. O que vai acontecer quando você tiver o seu corpo glorificado na glória é aquilo que o Espírito Santo deseja fazer hoje na área da sua mente, vontade e emoções e no seu corpo, hoje aqui, para você poder cumprir o ID de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Agora diga-me uma coisa. Se fosse da vontade de Deus que você tivesse enfermidade na sua vida, como é que Jesus diria o que ele disse em Marcos? Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu vou mais longe. Se a enfermidade é uma bênção para si, porque é que Jesus disse para você pôr as mãos sobre os enfermos e os outros serem curados? Faz sentido para si isto? Isto faz sentido? Para mim faz todo o sentido. Quando Jesus disse, estes sinais seguirão aos que creem, faz todo o sentido. Porque a herança de Deus você recebe pela fé. A herança de Deus está disponibilizada a todos, mas é recebida pela fé. E para receber pela fé, nós necessitamos de crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca. Você entende? Então, se você tem a ideia que Deus tem prazer na enfermidade, Deus não tem prazer absolutamente nenhuma na enfermidade. Sabe porquê? Porque a enfermidade não é plano de Deus para a vida dos seus filhos. Se não era vontade de Deus para o povo da antiga aliança, atenção, o povo da antiga aliança não eram filhos. Filhos somos nós. Fomos feitos filhos pelo sangue de Jesus. Fomos feitos filhos por aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós somos filhos de Deus porque somos remidos por Jesus Cristo. E nos diz em João 1,12, e a todos quantos receberam a Jesus, Deus deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Evangelista, como é que eu me torno um filho de Deus? Aceite a Jesus. Aceite que Jesus é o Filho de Deus. Aceite a Cristo que morreu por si. E você, na hora que o aceitar como Senhor e Salvador da sua vida, você jamais será o mesmo. Porque você passa de criatura de Deus a filho de Deus. Você entende? Tão simples quanto isto. É o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito simples, nós complicamos. E complicamos porquê? Porque não temos conhecimento. O meu povo é destruído. O meu povo perece. O meu povo morre. Porque lhe falta o conhecimento. Então você necessita de ter o conhecimento da palavra de Deus. Evangelista, quais são os benefícios da minha vida de eu conhecer a Deus? Todos. Você entende que é filho, você entende que é amado, você entende que é protegido, você entende que Deus tem um plano, um propósito e um destino para a sua vida, você entende que não está neste mundo sem Deus o ter permitido, porque foi a vontade de Deus que você nascesse e se tornasse um espírito vivente. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos no corpo. Você entende? Nós somos um espírito. Porquê? Porque é o nosso espírito que fala, que tem conexão com Deus. É o nosso espírito. A nossa alma é aquilo que gera a nossa personalidade, o nosso caráter. Espírito, alma. Alma é formado por mente, vontade e emoções. E é aí que Satanás só tem domínio total sobre a sua vida se ele o vencer na área do seu corpo e se o vencer na área da sua alma. No seu espírito, o inimigo não toca. Você entende? Satanás pode controlar a sua mente, a sua vontade e as suas emoções. Você lê na palavra de Deus que espíritos demoníacos tinham possessão das vidas. Mas nós observamos que a mente, vontade, emoções e corpo é campo de ação do inimigo. O seu espírito pertence a Deus. Você pode estar afastado da glória de Deus quando não conhece Jesus. Você pode estar afastado da glória de Deus, mas o seu espírito foi criado por Deus. E só Deus pode suprir os desejos mais profundos do seu espírito, que nós chamamos coração. Sabe porque é que há tanta frustração
Eu vou dizer porque é que há tanta frustração. Porque o inimigo não consegue agir no seu espírito. Sabe porque é que há tanta frustração? Porque há um lugar no seu espírito que só é preenchido com a presença de Deus. Você entende isso? Quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos que Jesus dá um novo rumo, um novo sentido à sua vida, é exatamente isso. Deus vai preencher o vazio do seu espírito, do seu ser mais profundo. E isso Satanás não consegue fazer. Por isso é que Satanás pode lhe dar riquezas, fama, fortuna, prazer, alegria, mas jamais suprirá o desejo mais profundo do seu coração, porque o nosso espírito anseia se conectar ao Espírito Santo de Deus. O nosso espírito anseia ser um espírito inundado, habitado por Deus. O inimigo não vai a todo lado na sua vida. Ele pode manipular a sua mente e você se tornar um cego espiritual, obscurecido do conhecimento de Deus, e ele tem cegado os olhos do entendimento de muita gente. Ele pode mexer na sua vontade para você fazer tudo aquilo que você quer, o espírito livre, o espírito feminista, o espírito de narcisista. O inimigo pode, mente, vontade, você pode fazer tudo o que quiser, mas você nunca será preenchido. Nunca. Ele pode agir na mente, na vontade e nas suas emoções. Sabe porque é que há tanta gente Amados, entenda. Você sabe porque é que há tanta gente em depressão? Eu vou lhe dizer porquê. Porque o inimigo tenta silenciar a voz de Deus no espírito humano, agindo em mente, vontade e emoções. Mas a mente, vontade e emoções está sujeita ao espírito do homem. E o espírito do homem anseia pela presença do seu Criador. Amados, o que eu lhe estou a dizer é tão profundo que você entende que Deus tem um plano eterno para a sua vida. Sabe qual é o plano eterno para a sua vida? É que você entenda que quando Jesus disse na cruz do Calvário, está consumado, e entregou o seu espírito, o véu do templo que separava a presença do homem ao seu Criador foi quebrado. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você aceita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você se une em espírito ao seu Criador. E é a maior alegria do ser humano. Quando nós ouvimos testemunhos da pessoa a dizer, eu era isto, e quando aceitei Jesus, a minha vida mudou radicalmente. Sabe porquê que a vida do ser humano muda quando aceita Jesus como Senhor e Salvador? Porque o seu Espírito Santo, o seu Espírito, se encontra com o Espírito Santo de Deus. E quando nós nos encontramos com o Espírito Santo de Deus, é impossível a nossa vida não ser transformada. Quando você, de coração, não de boca, de coração, entrega a sua vida ao senhorio de Jesus, o Espírito Santo vem habitar em si e muda radicalmente toda a sua vida. O Espírito Santo arruma a sua casa. Se você permitir e se você crer no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o Espírito Santo vai limpar a sua mente, vai lhe dar a mente de Cristo. Vai limpar as suas vontades. Você passa a querer aquilo que Deus quer. Você passa a querer aquilo que o Espírito Santo quer. E vai limpar as suas emoções. Você deixa de ter uma vida sem sentido para passar a ter as suas emoções em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Por isso, quando você ouve um testemunho, e um testemunho impactante, são pessoas que verdadeiramente se encontraram de forma genuína em seu espírito, com o Espírito Santo de Deus. Você entende? E o inimigo vai fazer tudo para que você se afaste de Deus. Para que você não tenha sequer conhecimento da palavra de Deus. Que você não creia e que não seja revelado a si o braço forte do Senhor. O inimigo vai fazer tudo para que você se afaste do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo em sua vida é a união perfeita de um eterno vencedor. Por isso o inimigo dá-lhe tudo o que você quiser. Você quer fama? O inimigo dá-lhe. Você quer fortuna? O inimigo dá-lhe. Você quer anéis de ouro? O inimigo dá-lhe tudo. O que ele não quer é que o seu espírito se encontre com o seu Criador. Você entende a profundidade? O inimigo não está interessado na sua vida. Ele está interessado em afastá-lo de Deus. Porque você, se unindo a Deus, você é imbatível para o reino das trevas. Eu vou repetir. A sua vida, o seu espírito se encontrando com o Espírito de Deus, da sua vida, se unificando a Deus, você é invencível contra o reino das trevas. O reino das trevas perde todo o poder, a não ser a permissão e a legalidade que você der para ele agir na sua vida. Por isso é que a Bíblia diz, e você agora vai entender, que Satanás anda ao derredor, a ver quem pode tragar. Sabe porque é que ele anda ao derredor? Porque ao redor estão os anjos de Deus. No nosso interior está o Espírito Santo. E na nossa vida reina o Espírito daquele que nos deu poder sobre o pecado, a morte, o inferno e Satanás.
Por isso é que ela anda a ver. Se encontra uma brecha na sua vida. E sabe onde é que Satanás tem encontrado brecha na vida dos filhos de Deus? Sabe onde? Na falta de conhecimento da palavra de Deus. Por isso é que você vê tanta gente a viver fora do propósito de Deus. Por isso é que você vê tanta gente a viver da forma fútil. Por isso é que você vê tanta gente a viver fora da palavra de Deus. Porque uma maneira que o inimigo tem de lhe tirar a comunhão com Deus é você entristecer o Espírito Santo de Deus e apagar o Espírito Santo de Deus em sua vida. Para que você possa viver as falácias do inimigo na sua mente, na sua vontade, nas suas emoções. E que você seja limitado de viver o melhor de Deus em plena saúde. Basta ele tocar no seu corpo. Quando você aceita que a enfermidade é vontade de Deus, Satanás no inferno esfrega as mãos. E sabe porquê que Satanás esfrega as suas mãos? Porque você se afasta da palavra, se afasta do conhecimento da verdade de Deus para a sua vida, desde os tempos eternos, que foi colocado no seu espírito quando você nasceu. Você entende? Você entende esta profundidade? Mas não é profundidade ou sabedoria do evangelista ou do homem de Deus algum. É a sabedoria de Deus, que foi revelada em Cristo para ser desfrutada na comunhão com o Espírito Santo. Você sabe porque é que é importante você não pecar? Para você não entristecer aquele que tem plano, propósito e destino que lhe é comunicado no seu espírito. E no dia que você calar o Espírito Santo, e há tantos filhos de Deus que têm calado o Espírito Santo. No dia que você cala o Espírito Santo de Deus em sua vida, o Espírito Santo de Deus não se afasta da sua vida. Você sabia? A não ser que você blasfeme. A não ser que você chegue a um ponto de odiar tanto Deus e o seu Espírito que você diga, eu não quero mais Deus. E essa é uma escolha consciente. A menos que você blasfeme e rejeite o Criador da sua vida e o Criador de todas as coisas. O Espírito Santo jamais se afasta da sua vida. Ouçam o que eu estou a dizer. É a verdade da palavra de Deus. Evangelista, mas se a pessoa aceitar a Jesus e pecar, o Espírito Santo não se afasta da sua vida. O Espírito Santo não se afasta da sua vida. Porque você pertence a Deus. Você deixa de desfrutar o melhor de Deus. Entende? Você passa a ser uma presa muito fácil para o inimigo da sua vida. Você passa a ser comandado na sua mente, vontade e emoções e no seu corpo através daquele que o seu único objetivo é matá-lo, roubá-lo e destruir. E desta forma você quebra a vida e abundância que Deus planeou para si na eternidade. A vida e abundância que Deus planeou para Adão e Eva, nós, filhos de Deus, recuperamos através do sangue, das gotas de sangue vertido por Jesus na cruz do Calvário. Quando você tira os olhos da cruz, quando você tira os olhos daquilo que foi feito na cruz do Calvário, você tira os olhos do propósito eterno de Deus para a sua vida. Evangelista, dê-me um exemplo. Sabe porque é que nós tomamos a Santa Ceia? Porque a Santa Ceia é um memorial. Memorial de quê? Do que foi feito na cruz do Calvário. O Espírito Santo de Deus jamais o vai fazer esquecer da obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. Jamais. Então você necessita ter comunhão com o Espírito Santo. Você precisa não dar legalidade ao inimigo. Você precisa ter a mente de Cristo. Você precisa de ter uma alma, uma mente, uma vontade e as suas emoções na base, desfrutando a autoridade, a excelência e a vontade de Deus que está expressa na sua palavra. Por isso é que há tanto ignorante a nível da palavra de Deus. Porque se consideram excelentes em Deus, mas abriram a vida à ação do inimigo em suas mentes, em suas vontades e suas emoções. A alma falou mais alto. Você sabe porque é que há pessoas que se... O que eu vou dizer é forte, amados. Você sabe porque é que há muita gente que perdeu a essência do Evangelho? Você sabe porque é que há muita gente que se diz cristão, mas tudo o que quer é fama, fortuna, poder, dinheiro? Você sabe porquê? Porque o seu espírito não domina sobre a sua alma. É apenas isso. E somente isso. Você sabe porque é que há muita gente que deixa de desfrutar o melhor de Deus e se entrega para enfermidades? Porque a voz do seu corpo fala mais alto do que a voz do seu espírito. E a vontade de Deus é que o Espírito Santo em sua vida fale mais alto do que a sua alma e o seu corpo. Você sabe uma coisa? Você pode precisar de terapia para a sua alma. É vontade de Deus. Você pode necessitar de aconselhamento para a sua alma. É vontade de Deus. É por isso que nós temos uma psicóloga na live do Semente de Vida. Porque o que chega de pessoas feridas na alma, confusas na mente e completamente destruída nas suas emoções é uma coisa por demais. Você precisa de silenciar a voz da alma para que a voz do Espírito Santo fale mais alto na sua maneira de agir, de pensar, de sentir. Você entende? No dia que você silencia a voz do Espírito Santo em sua vida, e você pode silenciar a voz do Espírito Santo em sua vida, e você dar aso à sua alma, você vai anular
a palavra de Deus na sua mente, na sua vontade e nas suas emoções. Quando você anula a vontade de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus e o mover de Deus em sua alma, você torna-se uma presa muito fácil para o inimigo lançar dados inflamados do maligno contra a sua vida. Você já alguma vez lidou com pessoas que parece que as enfermidades mudam o estado de espírito delas? Hoje não estou bem. A minha diabetes. Hoje não estou bem. O meu colesterol. Esta doença que eu tenho. São pessoas que o corpo fala mais alto do que o seu espírito. Você já viu pessoas que vivem continuamente numa bipolaridade, numa depressão contínua? É porque a sua alma fala mais alto do que o seu espírito. E, amados, eu não estou a ofender ninguém. Nós temos muitas pessoas que já passaram, muitas pessoas que estão a ver na For You e muita gente que está aqui dentro a ouvir este ensinamento. Eu não estou a constranger ninguém. Porque o que eu desejo é que você usufrua o melhor de Deus. Silencie a voz da sua alma e ouça a voz do Espírito Santo. Silencie a voz do seu corpo, os seus 5 sentidos do seu corpo. Aquilo que lhe permite ter contacto com o mundo exterior, com o mundo natural. O seu corpo e a sua alma permite ter contacto com o mundo natural. Mas o seu espírito dá-lhe a sabedoria para vencer no mundo espiritual. E entenda que o mundo espiritual é mais real e verdadeiro do que o mundo físico. Porque o mundo físico veio a ser gerado por um Deus que é espírito. O mundo físico foi gerado pela palavra de um Deus eterno que jamais mente e jamais quebra os seus princípios. Você sabia? Então entenda. E eu não sei porque é que o Espírito Santo me levou para isto, amados. Não era o que eu tinha planeado falar hoje. Hoje eu queria falar com uma revelação de Deus, como Deus que nos cura, como Deus, o nosso médico, como Deus, o médico dos médicos. Era o que eu tinha planeado. Mas Deus, de alguma forma, está a me dizer ao meu espírito, para lhe dizer a diferença entre espírito, alma e corpo. O espírito é o lugar mais íntimo do seu coração. Olha, quando a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, que penetra até o mais íntimo do nosso ser, nos está a dizer que a palavra de Deus penetra até o mais íntimo do nosso espírito. E a palavra de Deus tem poder de mudar toda a nossa vida. Porque a palavra de Deus tem autoridade e legalidade dada por Deus para mudar completamente e impactar o nosso espírito e o nosso espírito impactar a nossa alma e o nosso corpo. Você entende? Agora, se a voz da sua alma... Por isso é que é tão importante você cuidar da sua mente. Cuidar dos seus traumas. Cuidar de... Porque muitas vezes perguntam, porquê? Se você é um pregador da palavra de Deus, porquê é que você tem uma psicóloga na live do Semente de Vida? Porque há pessoas que estão doentes a nível de alma. E quando você pode pregar a palavra de Deus, mas quando a pessoa tem uma alma doente, entenda, a palavra de Deus não tem total efeito, a não ser que a pessoa silencie a sua mente, a sua vontade e as suas emoções e busque direção na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a autoridade. Dê-me um versículo evangelista, vou-lhe dar. Passará os céus e a terra. Mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não volta para mim vazia. A palavra de Deus tem autoridade de mudar completamente a sua vida espiritual, emocional e física. Evangelista, porquê é que você está a dizer isto? Porque você tem que entender que aquilo que é decretado na palavra de Deus, quando você recebe no seu espírito, tem poder sobre o seu corpo. O que você confessa no seu espírito, quando você determina, você não determina o que quer. Você deve determinar a palavra de Deus. Porque o compromisso de Deus é com a sua palavra. O compromisso do Espírito Santo é com a sua palavra. Não é com os seus quereres. Quando o seu querer, a sua mente, a sua vontade e as suas emoções se unem à vontade de Deus, expressa, e que você tem conhecimento da palavra de Deus, a palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, vai abraçar e vai impulsionar a sua alma. Vai curar a sua alma. Porque um homem sem Deus não somente está afastado do seu Espírito de Deus, a sua alma também está afastada de Deus. Ele pode pensar em Deus, mas ele não conhece Deus. Um ateu é uma pessoa que tem completamente a sua alma entregue ao inimigo da sua vida. Mas, Lista, você sabe o que está a dizer? Sei. Um ateu resiste ao Espírito Santo. Um ateu resiste a dar voz ao seu espírito. Por isso é que a determinada altura da sua vida você vê muitos ateus cansados a entregar a sua vida a Cristo. Porque o seu espírito, que é o lugar do seu ser, que só Deus preenche. Só Deus preenche. Mais nada preenche. Evangelista, não há nada preenche. Há pessoas que se cansam ao longo de uma vida. Porque o Espírito Santo, o espírito humano, anseia, anela pela presença de Deus. E agora você vai entender aquele salmo que diz, assim como a corça suspira pelas águas,
Assim suspira, ó Deus, o meu espírito por ti. Meu espírito tem sede do Deus vivo. Você entende agora esse salmo? Assim como a corça. A corça precisa das águas. Assim nós precisamos da água. Por isso é que o Espírito Santo é simbolizado através de água. Porque nós necessitamos de água para viver, assim como precisamos do Espírito Santo para viver. Tudo neste mundo são princípios de Deus. Entende? E há princípios anti-Deus. Porque assim como Deus é o bem, Satanás, o seu acusador, o seu adversário, é a força do mal. E agora você vai entender outro versículo da palavra de Deus. Aquele que se levanta quanto ao pleno conhecimento de Deus. Sabe qual é a missão de Satanás, amado? É afastar os homens do conhecimento de Deus. Sabe qual é a nossa missão como filhos de Deus, como igreja do Senhor? É levar o conhecimento de Deus. Levar o conhecimento da palavra de Deus. Você entende porque é que há muita igreja que anda perdida? Eu não estou a falar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu estou a falar as placas das igrejas. Porque nós somos chamados para ir dizer ao mundo que há um Deus que supre, só Deus supre a necessidade do espírito humano. E enquanto nós andamos em guerrinhas uns com os outros, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Porque nós somos chamados para, movidos pelo Espírito Santo, impactarmos este mundo, impactarmos a nossa nação, impactarmos a nossa família, impactarmos os nossos amigos e termos vida. E vida e abundância. Porque você lembra-se do que aconteceu no livro de Atos? Jesus disse assim, 50 dias antes, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vir sobre todos. A Bíblia diz assim, Jesus disse, não vos ausenteis de Jerusalém. Fala em unidade. Os discípulos estavam unidos. Até que do alto sejais revestidos de poder. Você entende? O Espírito Santo, em sua vida e sobre a sua vida, você tem vida e unção para cumprir a vontade de Deus e a palavra de Deus. Você entende? Clau, renova o meu espírito, Deus. Claro que sim. Entrega a sua vida a Deus. Você pode dizer, evangelista, eu estou afastado de Deus. Abraça hoje o Senhor. Peça perdão. Arrependa-se dos seus pecados e diz, Espírito Santo, eu quero a tua presença. Tu és o que eu mais quero. Tu és o que eu mais desejo. Tu és o que eu mais preciso. E você vai ver que o Espírito Santo vai abraçar. Deus está... Deixe-me usar esta palavra, embora você vai entender que Deus não é ansioso. O Espírito Santo de Deus anseia por o abraçar. Por isso é que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Porque o Espírito Santo de Deus quer habitar em nós, dominar a nossa vida e nos comunicar vida e abundância. Evangelista, eu nunca tinha pensado nisto. É importante que você pense, porque isto é a palavra de Deus. O Espírito Santo deseja habitar em sua vida para transformar a sua alma e o seu corpo. Por isso, problemas mentais não é vontade de Deus. Depressão não é vontade de Deus. Tentativas de suicídio não é vontade de Deus. É do inimigo da sua vida. Enfermidades não é da vontade de Deus. Cancro não é da vontade de Deus. Leucemia não é da vontade de Deus. Porquê? Porque Jesus Cristo na cruz do Calvário comprou o direito de você usufruir como herança. Eu não me canso de dizer isto. Como herança. É sua herança. Tome posse. Porque quando você tem uma herança para receber, você tem uma opção. Ou recebe ou não recebe. Sabe o que é que o Espírito Santo nos diz nesta noite? Receba a herança que Deus lhe deu através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Receba hoje. Receba agora mesmo. Não abdique da herança. É sua por direito. Evangelista, isso é não receber. Se não receber, não usufrui do melhor de Deus para si. E se eu receber? Se receber, levante-se com poder e autoridade, porque a herança do Senhor é vitória em todas as áreas da sua vida. Você entende? Amados, eu não sei se há alguém que queira fazer uma pergunta. Eu vou parar por hoje. Amados, eu avancei um bocadinho assim. Assim. Um bocadinho assim só. Só. Se eu dizia que tinha 50 horas para falar sobre cura divina, amados, eu acho que vai ser muito mais. Quero orar pela sua vida, mas antes de orar pela sua vida, eu quero, se você tem alguma pergunta, ponha aqui. Yolanda Costa, eu tomo posse da minha herança em Jesus. E é isso mesmo. Você não imagina como o céu, você não imagina como o Espírito Santo se alegra quando você confessa aquilo que é vontade de Deus. Aquilo pelo qual Jesus morreu na cruz do Calvário, é que você desfruta da herança do Senhor em todas as áreas da sua vida. O Espírito Santo está-me a trazer uma coisa que eu tenho que lhe dizer assim. Evangelista, mas eu não acredito que Deus tem tudo do bom e do melhor para mim. Eu não acredito, a não ser que você me traga um versículo bíblico. Eu não vou acreditar naquilo que você vai dizer. Vou trazer um versículo que comprova tudo o que eu disse nesta live. Tudo. Terceira epístola de João. Terceira epístola de João. O apóstolo amado, lembra-se de João? O discípulo amado, o apóstolo amado, aquele que reclinava a sua cabeça sobre o ombro e o peito de Jesus.
terceira epístola de João, no versículo 2. Presta atenção o que a palavra de Deus nos diz. Amado, e a minha oração para si nesta noite. Amado, acima de tudo, faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Você entende? Esta é a vontade de Deus. Que você seja próspero na sua vida financeira, na sua saúde, assim como a sua vida é próspera como herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. É isto que nos diz a palavra de Deus. A palavra de Deus não diz que Deus não quer que você seja próspero. Ouça, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O dinheiro é uma bênção que Deus deu. Para que haja transições de moeda, para que haja bênção de uns para os outros. Como é que nós praticaríamos a generosidade financeira se Deus fosse contra as finanças? Deus não é contra o dinheiro. Deus é contra aquilo que Satanás deseja. O amor ao dinheiro, a ganância pelo dinheiro. Pessoas que não olham a meios para atingir os fins da sua ganância de adquirir riqueza, riqueza, riqueza. Riqueza que nunca vai saciar o ser humano. Deus não é contra a sua prosperidade. Deus não é contra as finanças. Deus não é contra você ter dinheiro. Deus é contra o dinheiro tê-lo assim. De você passar a ser manipulado pelo inimigo das suas vidas, pela ganância e o amor desenfreado por dinheiro, 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 dinheiro. Isso sim, Deus não é a favor. Agora, a sua prosperidade e a sua saúde, acima de tudo, deve ser próspera, como é próspera a sua alma, o seu espírito e o seu corpo. Você entende? Entenda que a redenção em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, abraça o ser humano, abraça a humanidade, abraça a sua vida que crê e a minha vida, porque eu creio, abraça em espírito, em alma e em corpo. Então, quando você diz que é vontade de Deus a enfermidade para a sua vida, o que você está a dizer é cuspir na cruz de Cristo e dizer a redenção de Jesus não alcança o meu corpo. Eu vou repetir. E preste muita atenção. Quando você não crê que saúde e uma vida sem enfermidades é vontade de Deus para a sua vida, você está a cuspir na cruz do Calvário, onde Cristo morreu e adquiriu eterna redenção e lhe deu herança. Você está a ignorar a cruz na sua área física, no seu corpo. Quando você não desfruta o melhor daquilo que foi conquistado para o seu corpo, que é a libertação da doença e da enfermidade, porque Jesus morreu na cruz do Calvário e nos livrou da morte, da doença, da enfermidade, das dores. Quando você ignora isso, ou vive com a ideia que é vontade de Deus, que você no seu corpo físico sofre enfermidades, você está a cuspir na cruz do Calvário. Você está a ignorar tudo o que Jesus conquistou para si e é a sua herança. Amém? Deixe-me dizer-lhe então que eu quero orar pela sua vida, pelas todas as áreas da sua vida. Que você abrace o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o melhor que você pode ter no âmago da sua vida. O amor do Pai, tenha consciência na sua mente do amor do Pai. Viva com as suas emoções de acordo com a palavra de Deus. Não tenha medo, não tenha dúvida, não tenha pavor da morte, porque o Senhor Jesus é quem domina a sua vida. Os anjos de Deus protegem a sua vida e você é mais do que vencedor. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, não apenas vencedores. E vou-lhe dizer uma coisa: quer ter uma alma sã em Cristo Jesus? Então diga todas as manhãs: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer ter vida e vida em abundância no seu corpo? Diga que o Senhor Jesus levou todas as dores e enfermidades e não há legalidade para que a enfermidade possa habitar no seu corpo. Expulse, repreenda enfermidades, doenças do seu corpo. Não tem direito legal. Você é um herdeiro de Deus. Não tem direito legal de estar no seu corpo. Amaldiçoa o cancro. Se você tem um cancro, amaldiçoa o olhe, aponta o dedo para o chão e diga: Satanás, eu repreendo este cancro. E depois diga para o seu cancro, para o cancro que muitas vezes você disse seu, porque ele não é seu. Diga: cancro, eu te destruo. Eu abomino. Eu não te quero no meu corpo. E diga isto no nome que é sobre todo o nome. Em nome de Jesus Cristo. Porque eu sou herdeiro de todas as promessas de Deus. Amado, eu lhe garanto que você vai ser livre de qualquer enfermidade, seja ela qual for. Porque quando você reclama saúde e cura como herdeiro das promessas de Deus, o inimigo bate em retirada. E você vai entender quando a palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, ao conhecimento da sua palavra, receber a sua herança, receber tudo aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, resista a Satanás e ele fugirá de vós. Sabe uma coisa? Está decretado. Quando você se sujeita a Deus, quando você tem conhecimento da palavra de Deus, quando você sabe que é filho e herdeiro de Deus e repreende o inimigo, ele está obrigado pela palavra de Deus, decretada no céu, na terra e no inferno. Ele é obrigado a sair em retirada. Ele, todos os demónios, toda a maldição, toda a doença, todo o sintoma é obrigado a sair em retirada.
no nome que é sobre todo o nome. Deus abençoe a sua vida. Foi um privilégio. Amanhã, à meia-noite, continuo este estudo. Cura divina. Saúde divina. Valorize a saúde que você tem. Amém? E se há áreas que você não tem saúde, busque. Cura divina. É um direito nosso. Cura divina. Saúde divina. É um direito seu, é um direito meu, como filhos e herdeiros de Cristo Jesus. Um grande abraço. Um beijo desde Portugal. Que Deus abençoe.